Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 28 de setembro de 2025, último domingo do mês. Sendo assim, domingo que vem, o Senhor permitido, estando nós aqui, estaremos realizando a ceia do Senhor. Aí o Senhor convidando você, separa o seu pedacinho de pão, sua taçazinha de suco de uva, e venha participar conosco. Amém? No caso, domingo que vem, hoje o culto é normal. Vamos estar orando. Deus Pai, coloca a minha, Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço, Senhor, que você leve cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, e também para que possamos absorver aquilo que você tem para nós. Na autoridade que me desse alto do céu, se fosse cair por terra todo pesadelo, todo sonho nas trevas, toda perturbação no mal, toda insônia, determine para mim e para Jandira. Sim, ó Deus, para esse, ó Deus, que tenhamos um culto abençoado, que seja um dia mais que abençoado, que tenhamos, ó Pai, um momento glorioso, ó Deus, durante este culto, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Vamos estar orando. Faça o teu pedido de oração em pensamento. O Senhor contempla. Ele responde segundo o querer, segundo a vontade dele. Deus e Pai, coloque neste momento, ó Pai, a oração que está sendo feita, ó Pai, em pensamento, por essa que está assistindo, ouvindo. Os pedidos de oração que estão aqui nessa minha mão direita, os pedidos de oração que estão nessa caixa que não foram respondidos, ó Pai. E eu lhe peço, Senhor, opera, age, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? A mensagem de hoje é: por que o Senhor permite passar por provações? Tem hora que a pessoa passa e você fala assim: não, mas Deus é tão bom. Por que Ele permite que o mal venha? Puxa, mas Deus é tão poderoso, Ele é rico, Por que Ele permite que a escassez venha, que a dificuldade venha? O Senhor, Ele sabe toda a minha necessidade. Por que tem hora que o Senhor responde antes mesmo que eu venha a necessitar? Ou que eu necessite e Ele responde antes mesmo que eu venha fazer a petição? E outras horas eu peço, não responde. Será por que Ele permite de passar por provações? Nós vamos ficar no capítulo 8 e capítulo 9 de Deuteronômio. Somente nesses dois capítulos. Deuteronômio, capítulo 8. Eu espero daqui desse capítulo 8 e de um pedacinho do capítulo 9, conseguimos extrair alguns pontos importantes do porquê que o Senhor permite que passemos por provações. O primeiro deles é que Ele coloca normas, coloca leis. E na vez da provação, Ele testa para ver se a gente vai obedecer à vontade dEle. Olha para vocês verem aqui no versículo 1 e 2. Deuteronômio 8, 1 e 2 diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e multiplicais, e entreis e possuais a terra que o Senhor,
prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus os guiou no deserto. Esses 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Durante 40 anos, uma trajetória que poderia ter sido feita em 40 dias, nem 40 dias, os espias gastaram 40 dias para ir lá, rodear, conhecer tudo e mais voltar. Então foi um período curto, gastou 40 anos. Por quê? Olha só para vocês aqui, para vos humilhar, para provar, para saber o intento do teu coração, se guarda ou não os teus mandamentos. A prova que foi colocada aqui para o povo é a mesma prova que foi colocada para Adão e Eva. Qual que é o impedimento que o Senhor teria que colocar o seguinte, assim, olha, pode comer de todas as árvores, aquela árvore do conhecimento não comerás. Um dia o homem ia comer, a mulher ia comer da árvore do conhecimento. Deus não queria o homem e a mulher ignorante a vida inteira. Da mesma forma, a árvore da vida eterna, o homem e a mulher ia comer da árvore da vida eterna. Deus não queria que o homem e a mulher ficassem ignorantes a vida inteira. Quando Deus colocou aquela ordem, era para fazer um teste, para provar o Adão e Eva, para ver se eles iam obedecer. Na primeira provação de tentação com o diabo, de diálogo com o diabo, Eva caiu. Na primeira tentação que Eva fez de Adão, Adão cai. Quer dizer que o problema aqui na provação era ver se realmente ia obedecer. As leis elas são incríveis, são várias leis na Bíblia. Tem as leis cerimoniais sobre guardar o sábado. Tem as leis de como aproximar no templo, no tabernáculo. Tem umas leis a respeito do maná. Tem umas leis sociais sobre mexer com pessoa leprosa. Tem umas leis a respeito do que comer, não comer. E algumas leis elas são temporárias. Deus coloca elas para o nosso próprio bem. Mas outras leis já são mais eternas. Mas por que Ele não colocou essas leis? Para ver se a gente iria caminhar, ser conduzido. Hoje em dia tem algumas leis que são assim muito polêmicas. Por exemplo, nunca se imaginava que iria sumir o templo, sumir o tabernáculo. O povo judeu ele idolatrou tanto o templo e o tabernáculo que Deus eliminou o templo e o tabernáculo. E toda a lei que tinha a ver com o templo e o tabernáculo foi embora. Hoje em dia, a gente vê um dogma quando se fala de dízimo. Não pode questionar essa palavra. E dogma não existe, tudo é conversado, tudo é analisado, tudo é visto com Deus. Qual que é a lei do dízimo? Era para os levitas e não para os sacerdotes. Os levitas escolhiam no povo e comiam aquilo. E deixavam à parte o dízimo do dízimo para o sacerdote. O sacerdote não tem que entregar o dízimo, o povo é que entrega. Os levitas não têm que entregar o dízimo. E o que era o dízimo? Não era dinheiro. Era uma parte da agricultura, não era gado nem nada. Era uma parte da agricultura, 10% da agricultura era entregue para eles, para sustento. Aí lá em Malaquias fala, roubarás. Aí no tempo contemporâneo, nós levamos para o espiritual, espiritualizamos essa passagem e colocamos que 10% do dinheiro protegia a gente daquela situação de Malaquias, daqueles gafanhotos. É uma leitura interessante. Mas começou a virar um comércio tão gigantesco que o contexto do dízimo perdeu totalmente. Aí Deus mostra que é uma das maneiras de ser protegido é o dízimo. Não o dízimo em dinheiro, aquele dízimo de entregar para os levitas, mas no mundo espiritual, uma das maneiras de separar o dízimo, mas não é só o dízimo. Tem diversas maneiras do Senhor de proteger do maligno. Uma delas é o dízimo, que na época era alimento. Então você vê assim que as leis elas têm uma circunstância, uma coisa a ser trabalhada.
O sábado, a palavra sábado significa descanso. O Senhor trabalhou 7 dias, 6 dias, no 7º dia descansou. Significa que eu tenho que descansar uma vez por semana, 7 dias, o 7º dia. Esse 7º dia pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O próprio Senhor falou para o sacerdote, no sábado, vocês trabalham mais que os outros pessoal, porque é o dia que mais tem serviço tinha mais serviço no tabernáculo. O que Jesus veio falar? Falou assim, olha, a lei está aqui para te servir. E não você servir a lei. Quer dizer, então, que a lei ela tem uma conotação, uma importância. Ela tem um porquê. E você tem que pegar esse porquê dessa lei e você tem que procurar entender que o principal motivo é Deus te disciplinar, é Deus te ensinar, é Deus saber o seu coração, é de obedecer ou não. Primeira situação na provação que vem aqui é o Senhor saber se você vai obedecer ou não. Adão e Eva não obedeceram. São várias situações que o Senhor coloca e permite, e o motivo principal é Deus estar testando sua obediência. Tem várias situações que de repente você faz, puxa vida, a lei do divórcio, Jesus falou assim, olha, Moisés deu essa lei para vocês para dar dureza para os seus corações, mas não era assim no início. O que Deus uniu, o homem não separa. Quer dizer, então, que existem situações, existem ordens e ordens, leis e leis, e o Senhor analisa todas elas. A lei do Senhor tem muito mais a ver com você, individualmente. Mas qual que é o motivo? Na provação, é saber se você vai temer a Deus, se você vai obedecer. Outra coisa que é importante também, na provação, é você ter convicção de que na provação o Senhor te sustenta. Olha no versículo 3 e 4 que ele diz aqui, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha, o que significa isso? O Senhor permitiu que viesse a provação da fome, para que através da provação da fome, o Senhor não ensinasse para eles a adquirir dinheiro, a trocar mercadoria. Deus mandou para eles maná do céu. Algo sobrenatural. Para ensinar para eles o quê? Que o sustento vem de Deus. Não é só do pão que vive o homem, mas do proceder da boca de Deus. Você tem uma necessidade, você ora a Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, supre. Aí de repente você pensa que a coisa vai vir de uma maneira, vem de outra. Talvez você pense que a coisa vai vir no financeiro, do suor do teu trabalho, vem de uma doação. Tem uma pastora que ela conta um testemunho interessante, que ela estava com necessidade. No horário costumeiro de orar, às 6 da tarde, ou 3, se não me engano, ela falou com Deus, Senhor, eu preciso dessa situação. Falou para ele a lista, mostrou para ele o valor. No dia seguinte, quando era horário de voltar a orar, que ela foi ajoelhar para orar, a irmã chegou e falou assim, olha, tem um homem ali, muito bonito, te chamando. Ela foi lá. Quando chegou lá, o homem falou assim, tenho pressa, estendeu a mão para ela. Ela achou que era o irmão da igreja, foi estender a mão para dar a paz do Senhor, na hora que pôs a mão assim, recebeu um volume. Na hora que ela foi lá, o volume era do dinheiro. E ela morava, no lugar que ela morava, era bem na calçada, de frente para a calçada, e janela de frente para a rua. Ela falou que foi quando ela olhava para o dia que ela olhou de novo, que ela não viu mais um homem, ela colocou a cabeça para lá de fora, olhou para um lado, para o outro, cadê o homem? Não existia. Ser humano nenhum teria como fugir tão rápido, era um anjo do Senhor, que levou literalmente dinheiro para ela e pôs na mão. Na hora que ela foi contar o dinheiro estava para mais daquilo. Por quê? Porque tinha o dinheiro para mais para o dízimo. Olha para vocês verem como que a coisa é. O Senhor não mandou um irmão levar e doar para ela. O Senhor não mandou ninguém ligar para ela.
O Senhor não fez vir cada necessidade, mandou um próprio anjo levar. Numa outra feita, essa mesma mulher, orando ao Senhor, fez aparecer na geladeira dela aquilo que ela precisava. O que significa esse maná vindo do céu? Deus poderia colocar alguma outra maneira. Foi para mostrar para os israelitas que não importa de onde que vem o socorro vem do Senhor. Que não é do pão apenas, mas é daquilo que procede da boca do Senhor. Você necessita sim, necessita de um remédio. Vou orar a Deus, talvez não te dá o remédio, dá a cura. Eu necessito de uma passagem para ir em tal lugar. Talvez Deus não te dê a passagem, Deus te dá uma pessoa que te dá carona, ou te dá o carro. Eu necessito de fazer uma compra do almoço. Deus manda para você uma marmitex pronta, comida pronta, um convite para almoçar, alguém trazer uma gracinha para você, uma lembrança. Por quê? Porque o que procede da boca de Deus é que vai te sustentar, e não aquilo que você precisa necessariamente. Por isso que diz, não é só do pão que vive o homem, mas do que procede da boca do Senhor. Porque não é da maneira que você quer, é da maneira de Deus. Ele faz isso na provação para te ensinar que é Ele que te sustenta. Ao mesmo tempo que na provação o Senhor vai estar te humilhando para ver se você vai ser obediente a Ele até o fim. Como o próprio Senhor fala em Apocalipse, aquele que for até o fim na obediência, receberá seu galardão. Como também para ensinar a gente de que a resposta vem dele, da maneira dele. Não é só do pão. Outra coisa que a provação o Senhor permite acontecer, para mostrar para nós que Ele nos disciplina porque Ele ama. Tem pessoa que acha que Deus está sendo muito carrasco. No Velho Testamento tem algumas passagens onde Deus mandava eliminar tudo. Eliminar cachorro, gado, gato, porco, homem, mulher e criança. Você fala, mas que Deus é esse que elimina até criança? Quando você vai meter com batalha espiritual, você vai entender que tem certas castas de demônio familiar que elas são tão impregnadas que elas impregnam nas paredes. Você não pode aproveitar nem aquela parede. Impregna nos animais. E impregna em gerações e gerações. E naquela época ali era necessário eliminar até a criança para eliminar o mal de toda aquela... algo terrível, uma coisa abominável, uma coisa bem diabólica. É esquisito, eliminar crianças, homens, mulheres, animais, destruir a casa, destruir a cidade inteira. Mas no mundo espiritual existe um propósito. Sempre Deus faz algo com propósito. Sempre. Mas o propósito maior da disciplina do Senhor é porque Ele nos ama. Olha o que Ele fala aqui no versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. A aprovação vem para o Senhor nos disciplinar. Por mais esquisito que a coisa seja, tem um propósito. O Senhor está nos disciplinando, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos moldando. Hoje em dia a gente procura um sentido diferente para uma situação para outra. Porque hoje em dia se fala muito em batalha espiritual, se fala muito em coisas profundas, do entrelinha da Bíblia. Mas você sabendo ou não do entrelinha da Bíblia, você tem que saber uma coisa. Está doendo? Está sofrendo? É porque Deus te ama. Porque da mesma forma que um pai procura ensinar o filho, e tem um ditado que diz assim, se os pais não ensinam, o mundo ensina. Se os pais não disciplinam, o mundo disciplina, e o mundo é carrasco. A sua consciência te disciplina, a consciência é carrasca. Pior pessoa é aquela de consciência morta. Porque vai chegar um dia que ele vai ser disciplinado na eternidade.
porque nem o mundo e nem a consciência conseguiu disciplinar ele. Mas para onde ele vai ser disciplinado eternamente. Então o Senhor, Ele não quer o seu mal, Ele te disciplina. Aí a pessoa vira assim, não, mas Deus é tão mal. Deus é mal comigo. Eu estou aqui parecendo que Deus esqueceu de mim. Ele está trabalhando. Ele está te ensinando. Ele está te disciplinando. Porque Ele te ama. Ele quer o seu bem. Por mais estranho que seja, o Senhor quer o seu bem. Então, na provação, o Senhor está te testando para ver se você vai obedecer Ele. Na provação, o Senhor vai estar te mostrando para você que Ele que te sustenta. E na tentação, na provação, o Senhor vai estar também mostrando e te ensinando, porque Ele te ama. Outra coisa que acontece também, no momento da disciplina, no momento da aprovação, uma coisa muito simples, para a gente lembrar que é Ele que deu a vitória. Sempre Ele quer deixar bem claro, fui eu que fiz. Olha Deuteronômio 6, capítulo 8, versículos 6 a 11, vai ser sempre capítulo 8 e 9. 6 a 11 diz o seguinte assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fonte e de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, de figueira, de romaeira, terra de oliveiras e de azeite e mel, terra em que comereis o pão sem escassez, e nada faltará nele, terra cujas pedras são ferro, e cujo montanhas cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os teus juízos, os teus estatutos, que hoje te ordeno. Ele mostra para você, na aprovação, que Ele vai estar te dando vitória nessa aprovação, vai estar te sustentando, e vai dar vitória para você futuras. O interessante é que na hora que você está sendo provado, uma das coisas que o Senhor mais faz para você é te dar horizonte, é te dar alento. Eu estava orando essa noite, eu estava falando com o Senhor, o tanto que foi de provação a minha caminhada evangélica, a minha esposa, tanto que fomos provados. Mas se Deus tivesse falado para nós assim, olha, cumpre fazer vocês sofrerem, para ver o tanto que vale sofrer pelo Evangelho, como Ele falou com Paulo. Mas não, nós sempre fomos caminhados com promessas, e promessas, e promessas, e muitas promessas. Promessas essas que não realizaram ainda. Indo quase para 32 anos de casado. Aí você fala assim, puxa vida, mas por quê? Cadê as promessas? Olha para você o que ele fala aqui, olha. Vocês vão comer, vai comer o melhor, vão poder vender os ferros da terra, vai cavar a terra, vai tirar cobre, vai louvar o Senhor, vai se fartar. São tudo promessas para que o seu espírito não define. Senão, na hora da aprovação, você vai achar que a vida está ali naquele momento. Jesus falou o seguinte, assim, olha, no mundo passareis por provação, por tentação, mas tem de bom ânimo.
e eu venci. Passareis. Só que toda vez que a gente está sendo provado, toda vez que a gente está passando provação, a gente acha que a vida nossa vai ficar só naquilo. Mas não é para ficar naquilo, é provar, passar. Por mais que eu e a Jandira possamos olhar para trás e falar assim, puxa, tem algumas bênçãos que não realizaram ainda. Bênçãos de prosperidade financeira, bênçãos futuras, mas tantas bênçãos que o Senhor realizou na nossa vida. Seria injusto a gente reclamar com Deus, falar que nós estamos mal, porque tanto quanto o Senhor foi bom conosco. Tantos livramentos, tantas situações, e a maioria delas ele avisou antes. Ele nos deu alento. Quer dizer, então, que uma das coisas que Deus faz na nossa aprovação é fazer a gente olhar para trás e lembrar das vitórias. Mas fazer a gente também olhar para frente para alcançar a vitória. É vitória que teve, é vitória que vai vir. O mundo é luta. O mundo é de luta. Você acabou de vencer uma batalha aqui agora. Você pode ter certeza que amanhã, depois de amanhã, terá outras. Porque nós vivemos aqui no mundo e o mundo é um campo de luta. Mas ele está sempre fazendo isso. Mostrando para você o que ele fez e te prometendo coisas à frente. Para que o teu espírito não define. Senão você acaba perecendo de frustração na provação. Eu orei ao Senhor pedindo pela minha esposa o alento, a formosura, coisas que ajudam na caminhada. Se eu pudesse, pelo amor que eu tenho a ela, eu cercava ela de tudo e muito mais. Mas da mesma forma que ela depende, eu também dependo do Senhor. É como se ficasse de braço cruzado. Não. Podemos orar. Uma das coisas que eu orei, e eu oro muito, é isso. Para que o Senhor traga para ela esse ânimo, essa perspectiva. É algo que só vem dele. Aqui, eu irei fazer, eu estou te abençoando e tal. É ele que traz o ânimo. Agora, uma coisa também que acontece na aprovação é para que a gente tenha uma convicção clara de que não dependeu de mim. Não foi minha própria força, não foi meu braço, mas foi o Senhor. Olha para vocês verem aqui no 12 ao 17, ele diz o seguinte: para não suceder que, depois de teres comido e estiverem fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicar o seu gado e os seus rebanhos, e se aumentar a sua prata e o teu ouro, se abundante tudo quando tens, se elevar o seu coração e se esqueceres do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abravadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e que fez sair água de pederneiras, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu braço, e o poder do meu braço
me adquiriram essas riquezas. Olha para você ver. Aqui, eu sou inteligente, eu sou talentoso, eu sou talentosa. Eu sou muito forte, eu tenho muita saúde, eu tenho faculdade, eu sei me virar, eu sei resolver as coisas, eu sou resiliente, eu consigo as coisas, porque tudo aquilo que eu quero, eu consigo. Qualquer coisa eu consigo. Porque eu tenho dinheiro, porque eu sou de uma família abastada, boa, porque eu sou malandro, eu sou esperto, eu sei passar a perna nas pessoas, eu sei lidar com a situação, com o dinheiro, eu tenho lábia. Quando chega lá na frente, que você está naquela situação, a tendência de você é se vangloriar e colocar o seu eu acima. A palavra de Deus fala assim: não confieis no faraó, não confiei em carros e em cavaleiros, não se estrebai no teu próprio conhecimento. O que significa isso? Não busca a sua confiança nas pessoas, nas coisas, e não busca a sua confiança em si próprio. Aí o que o Senhor faz para que no final você descubra? Ele vem com aprovação. Vem com aprovação tal que por mais que você tente, você não consegue. Você lembra daquelas serpentes? Você lembra daquela água que saiu da rocha? Você lembra da perseguição de Faraó? Você lembra daquela nuvem protegendo? Você lembra dos pássaros que veio para você se alimentar? Você vê de toda a situação. Você veio de luta. E na luta, você viu a mão de Deus. É o que eu digo. Eu e minha esposa, nós olhamos para trás do nosso tempo de casado. Muita luta. Por mais que a minha esposa seja talentosa, por mais que eu seja talentoso, por mais que de repente apareça uma porta de emprego, ou um trabalho de autônomo, por mais que a gente consiga morar em algum lugar sem pagar aluguel, ou em outro lugar você mora sem pagar água e luz e impostos, encargos, por mais que você esteja num lugar onde o custo de vida seja baixo, ou no outro o custo de vida seja alto, como eu sempre disse pro meu cunhado, não existe céu baixo nem urubu branco. Todo lugar onde que você vai ter provação num sentido, você vai ter provação em outro sentido. Mas eu digo para vocês, em todas as provações, o Senhor nos sustentou. Ora, um aluguel de uma maneira que, humanamente falando, não conseguia. Ora, morar num lugar onde você não tinha que pagar aluguel. Ora, um emprego vinha de uma maneira que você não imaginava. Ora, você é sustentado por pessoas que vai estar te abençoando, te apoiando. Ora, através do seu próprio sustento, da própria mão, trabalhando como autônomo. Mas tudo isso, essa vai e vem, é para que você não ensoberbeça no seu coração e falar o seguinte, assim, fui eu que fiz. Minha esposa tem uma ateliê e eu falo para ela, tudo que tem no ateliê tem o dedo dela, tem o traço dela. Até aquelas coisas que eu criei, que eu tive a ideia, tinha que ter o traço dela. Por quê? Porque a arte final é dela. Mas ela não pode colocar no coração dela o seguinte assim, olha, eu consegui prosperidade porque foi o meu tom, o meu talento. Se Deus quiser prosperar pelo ateliê, prospera. Eu escrevi um livro de 3 partes. A primeira parte é a natureza emocional do ser humano. A segunda parte é a história do povo de Deus. A terceira parte sobre a igreja do Senhor. Lancei a primeira parte até agora.
O Senhor pode bem me sustentar através da venda do livro, como de outra maneira. Fiz minha autobiografia, eu posso lançar essa minha autobiografia depois que eu falecer. Como eu posso lançar essa autobiografia em vida? Eu posso ganhar dinheiro lançando essa minha autobiografia, como também posso não ganhar dinheiro nada na base do livro. Temos a congregação, tem pessoas que transformou essa questão de congregação, de igreja, numa moeda mercante. A gente não pede dízimo, a gente não pede oferta. Nós simplesmente levamos a palavra. Onde você estiver, em qualquer parte do mundo, se você quiser pegar essa palavra e replicar ela para a sua congregação, para os seus membros, está sendo feita a obra. Eu não tenho que fazer a obra pensando no dinheiro. Por quê? Porque quem sustenta é Deus. Não pode ser minha inteligência, não pode ser a inteligência da minha esposa. Olha para vocês verem que outra coisa que acontece também. Você achar que é porque você merece. Olha no Deuteronômio 9, capítulo 9, versículo 4 a 7. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não diga no teu coração, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor os lançou diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do coração que entrais e possueis a terra, mas pela maldade dessa geração, dessas nações que o Senhor teu Deus lançou diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. A maldade daquelas nações era tão grande que não podia ficar nem criança, nem animais. O negócio era tão terrível no mundo espiritual que era para eliminar tudo. O Senhor fala assim, não é porque vocês são bonzinhos, não. É porque essas nações que estão ali estão cometendo coisas tão terríveis que vai contaminar a humanidade inteira. Então eu tenho que tirar e eliminar elas. E para eliminar elas, eu tenho que colocar vocês lá. Não é porque vocês são bonzinhos, não. É porque eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó que eu iria abençoar vocês. Muitas vezes a gente tem aquela mania de dizer, eu sou especial, eu sou melhor que todos. Deus faz isso porque Deus me ama. Como se Deus não amasse o mundo. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Ah, eu sou menino dos olhos de Deus, então ninguém me toca. Então a gente começa a ficar assim, a criar uma situação tal, como se eu fosse merecedor. A palavra de Deus fala ali que as nossas obras de justiça, o que significa obra de justiça? Aquilo que eu faço de bom para Deus é como um trapo de imundícia. É como se fosse um pedaço de pano enrolado naquela úlcera, naquele tumor. E na hora que a pessoa tira para limpar aquele tumor, tira aquele trapo de imundícia e joga fora. Está cheio de pus, está cheio de nojeira. Assim Deus vê a nossa obra de justiça. Deus não consegue ver a gente como bom, não. Porque Ele vê o coração, Ele vê a inteireza do nosso coração. Ele sabe, por mais que eu tente ser bom, a nossa tendência é má. A humanidade é má, a carne é má. Quando Deus destruiu o mundo com água, Ele falou, olha, não vou destruir mais o mundo dessa maneira não, porque eu sei que desde a sua meninice a maldade está no ser humano. Você vai ver seu irmão em Cristo ali, a paz do Senhor, irmão. Aquele irmão que tem aquele espírito de Barnabé, que está pronto para te ajudar. Deus sabe que você pisar no calo dele. Ele vai mostrar o leão que ele é. Ele vai mostrar a víbora que ele é. A gente costuma dizer que quando a gente aceita Jesus, não é mudar o nosso caráter. Nosso caráter é controlado para que o caráter de Cristo entre nós. Mas se eu desviar, aquele mau caráter volta de novo. E Jesus disse que o segundo estágio é pior do que o primeiro, bem pior. Por quê? Porque o Senhor vê que toda essa justiça sua, toda essa sua bondade, ou ela tem um preço de querer aparecer, ou ela tem um preço de querer ser recompensado, ou ela tem um preço de querer mostrar para Deus
e tocar no coração de Deus, convencer Deus. Mas Deus sabe a sua interesse, Deus sabe o teu coração. Deus sabe o mais profundo do teu coração, Ele esquadrinha. E Ele sabe que qualquer ato de justiça sua é como um trapo de imundícia. Ele fala aqui, estou colocando vocês nessa terra porque esse povo que está aí não está sendo merecedor dela. Mas também porque eu fiz uma promessa aos seus pais. A Jandira é abençoada. A mãe dela tinha um trabalho muito grande na linha de frente na igreja, no louvor, no coral. O avô dela era pastor. De repente, ela colhe os pratos, ela colhe os frutos. O meu pai, no início do casamento, ele se converteu. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Depois de 40 anos, sei lá, que o meu pai se desviou, eu fui o primeiro na minha parentela. Não é na família minha, não, na parentela. Eu não conheci nenhum parente, meu primo, prima, tia, que teria se convertido ao Evangelho. Eu fui o primeiro. Depois de mim veio primos, primas, cunhados, cunhadas, irmãos. Mas aí o Senhor falou para mim que o Evangelho foi me alcançado a mim como fruto de que o Senhor não tinha esquecido do meu pai. Daquilo que o meu pai tinha feito pouco tempo na caminhada evangélica. Ele começou a caminhar no Evangelho, se desviou e Deus não esqueceu dele. Pouco tempo caminhando, produziu o fruto da minha conversão e depois fruto de outros e outros e outros. Ele não esquece da promessa que fez para Abraão, Isaac e Jacó. Ele não esquece da promessa que fez para os seus pais, para os seus avós e tataravós. Outra coisa que o Senhor faz na hora da provação é para te animar a continuar lutando. Olha o que ele fala aqui em Deuteronômio 9, de 1 a 3. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até o céu, povo grande e alto, filhos dos anaquitas, que tu conheces e de quem já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos dos anaquitas? Anak. Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que te passa diante de ti, é fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os fará perecer, como te prometeu o Senhor. Ele fala bem claro, na hora da provação, que você vai ter vitória, mas ao ter vitória, provações maiores virão. Ele falou para Jeremias: por que você está reclamando comigo? Agora, andando a pé, não é que eu colocar você para competir com os que andam a cavalo. Porque você está reclamando comigo que você está caminhando na planície. Observe como eu te levar você para caminhar nas florestas. Nós temos uma tendência muito grande de murmurar, de reclamar. A gente olha para trás e fala, puxa vida, mas quanta luta foi, quão difícil foi. Mas o Senhor diz para você o seguinte, assim, vai ter mais. Vai ter mais. Não chegaram lá simplesmente e tomaram conta da posse da terra prometida, não.
Vou falar para vocês, vocês vão encontrar lá os gigantes, vocês vão encontrar lá cidade fortificada, vocês vão encontrar dificuldades mil, mas não se esqueça do que eu fiz com o Faraó e o seu exército. Não se esqueça do que eu fiz com vocês no deserto. A provação é para o Senhor nos dar ânimo de continuar lutando. A gente muda, tem mudado de endereço. O Senhor não tem dado para nós ainda. Ele prometeu dar para nós a casa própria. E a mudar de endereço tem sua peculiaridade, tem sua dificuldade. A tendência nossa é olhar para aquilo e falar o seguinte: puxa vida só, para que Deus me enfiou para esse lugar? Eu tenho que sair daqui. Uma vez Deus falou com a minha esposa, uma moradia que nós estávamos: vocês não vão sair daqui enquanto fulano de tal não se converter. Por quê? Porque nossa mudança para aquele lugar tinha um propósito. Nossa mudança para outro lugar tinha um propósito. Nossa mudança para outro lugar tinha um propósito. O que Ele quer mostrar para nós? Que a nossa vida é com propósito. Nós não estamos aqui na terra para poder ficar no oba-oba, entrar em Canaã de braços cruzados e receber tudo de mão beijada. Ele mostra para nós que Ele conta com a gente. Ele tem propósito. E se eu murmurar, se eu reclamar, eu só vou dificultar as coisas. Se eu ficar com medo dos gigantes, só vou ter dificuldade. Muitas vezes a gente esquece até mesmo que onde eu estava, eu tinha dificuldades maiores. Onde eu estava, talvez era mais perigoso, talvez a escassez era maior, talvez era mais assim. Esqueceram facilmente de como Deus tirou eles ali com mão forte lá do Egito. De como Deus protegeu eles ali no deserto. Mas Deus falou com eles: olha, Egito foi uma coisa, deserto foi outra. Mas não se esqueça que lá, na terra prometida, avante, vai ter outros, vai ter gigantes, vai ter cidades fortificadas, vão ter situações delicadas. O Senhor disciplina porque Ele ama. O Senhor dá para a gente aprovação para ver se nós vamos estar em obediência a Ele, ou se nós vamos querer desviar do propósito dEle. Deus nos dá aprovação para a gente poder conhecer de uma vez por toda que o nosso centro vem dEle. Deus nos dá vitória para lembrar que Ele que vai estar sempre trazendo a vitória. Para a gente não esquecer que não é nosso braço forte, não é a nossa força, não é as pessoas, não é o nosso emprego, e muito menos não é pelo nosso merecimento, porque nós não merecemos. E Deus nos dá a vitória para a gente poder saber que sempre Ele vai estar conosco. Se nós vencemos a batalha ontem, pode ficar certeiro que a batalha amanhã virá. Nós temos essa tendência grande. Eu te pergunto, será que não foi por causa de uma situação dessa que você chutou o balde, jogou a toalha, desistiu da caminhada evangélica, desistiu de Deus? E você, de uma maneira muito dura, percebe agora, ou talvez ainda não conseguiu perceber porque a dureza do teu coração não deu você perceber de que você está numa lama pior do que tudo. Porque se a coisa com Deus é difícil, sem Deus é pior. É a oportunidade de você voltar. O Senhor te convida, volta. Volta a ter comunhão com Ele, para você voltar a ter vitória nele. Essas vitórias que você está adquirindo no mundo, elas na verdade é para te derrubar. Quanto maior está, maior o tombo. Não se soberbeça no que você está construindo, adquirindo. Vai embora como um sopro. Deus fez isso com Nabucodonosor. Ele achou que ele era o poderoso, o maioral.
Deus fez ele enlouquecer de uma noite por dia. E ele ficou 7 anos agindo como um animal. Louquinho, louquinho. Tudo isso que você adquiriu longe do Senhor, com o sopro pode dissipar. Mas você está sentindo uma sarjeta que de repente quando você estava no Senhor estava melhor, mas você foi para o pior. Tanto você que está se sentindo lá no alto, volte para o caminho do Senhor para que você não perca. Como você que está se sentindo na sarjeta, volte para o caminho do Senhor para que o Senhor te endireite. Porque o Senhor disciplina quem ama. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi o teu propósito, que o fundamento dele é o Senhor disciplinar porque o Senhor ama, e com raiva afaste de ti, desvia dos teus caminhos, arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo. Peço também que o Senhor me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Agora eu me dirijo a você, que talvez se considere ateu. Não existe ateu nenhum. Ou você vai confiar e crer no seu braço forte, você vai crer em você mesmo, ou você vai crer no Deus destino, Deus sorte, ou você vai crer em alguma entidade espiritual, ou você vai crer em Deus. Ou você pode ser religioso, religiosa. Incrível que a necessidade do ser humano de ter um pai, de ter um ser espiritual cobrindo e protegendo, ela é tão profunda que até as nações, os povos indígenas, aqueles que nunca teve contato com a sociedade, que não tem contato nem com outros índios, com outros povos, eles têm a crença deles. Por quê? Porque está no ser humano aquele desejo de voltar para o seu Criador. A religião é isso. É o homem tentar resolver essa situação espiritual. Ele cria caminhos. Ou vai adorar o sol, ou vai adorar a lua, ou vai adorar o fogo, vai adorar uma madeira. Seja da maneira mais primitiva do mundo, não civilizado, ou seja, a maneira mais civilizada, o homem vai estar sempre criando uma maneira de criar religião, de criar deuses, de criar a solução. Mas a religião é o homem tentar chegar até Deus, como construindo uma torre de Babel. Nós não apresentamos para você uma religião, nós estamos te apresentando para você a vida espiritual. É diferente. O Senhor falou que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João fala que todos aqueles que vêm a Jesus se tornam filhos de Deus, porque antes de você aceitar Jesus, você é só uma criatura como qualquer outro. A palavra de Deus diz que você passa a ter um espírito de adoção, você passa a se sentir o adotado por Deus, você passa a ter um Deus poderoso. Mas você passa a entender que só existe um Deus. O resto tudo é crença, o resto tudo é religião, o resto tudo é confiar no seu braço forte, é confiar em si. Aí quando você passa por essas provas e você tem um Deus verdadeiro do seu lado, você vai entender o tanto que Ele te ama. Mas para isso você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Para você passar a entendê-lo, só através dele. E lá em Romanos fala que é você confessando com a boca e crendo com o coração que Jesus aqui veio, ressuscitou e aqui está, vivo. Por isso eu te convido agora, ora após mim, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, para que Ele possa, de uma maneira clara e nítida, te guiar nessa batalha. Eu digo o meu nome, você diz o seu.
Eu, Carlos, você disse o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até mesmo por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser exemplo para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo aos teus pés, para que o Senhor venha fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Senhor Deus, Pai eterno, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou para os teus caminhos. E lhe peço, ó Pai, cuida deles, disciplina, oriente, ensina-os, ó Pai, mas não os abandone. Ser com eles, ó Pai, como o Senhor mesmo prometeu na palavra, que aquele que vem a Ti de maneira nenhuma lançará fora, que estarás com eles até o confim da terra, até o último momento, até na eternidade. Sim, Senhor, conduza-os ser com eles, em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos domingo que vem realizando a ceia do Senhor, se o Senhor assim permitir. Se estivermos aqui domingo que vem, e se o Senhor permitir que você também esteja aqui domingo que vem, participando com a gente, separa seu pedacinho de pão, sua taçazinha de suco e venha participar conosco. Eu volto a fazer lembrança para vocês que nós estamos já há 7 anos realizando culto pelo Facebook. O canal é Apóstolo Carlos Ferreira. Nós, se o Senhor permitir, nós vamos estar concluindo agora em dezembro, 10 anos de congregação. Mas nós estamos fazendo um teste também ali no YouTube, através do Ministério Batista Apostólico Toque de Chofar. Esse nome todo complicado do nosso canal no YouTube. São 3 canais. 2 eu falo sobre coisas relativas à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja. O 3º, eu falo sobre as coisas que relativo à volta de Jesus, mas também falo também, estou colocando também os cultos. Tem quase 40 cultos ali que eu coloquei e postei, que nós estamos fazendo um teste. Para nós poder fazermos um culto online, ao vivo, no YouTube, nós precisamos de ter um número X de seguidores. E eu estou para retornar o culto ao vivo. Por enquanto estou fazendo gravado. Se ele gravar, eu posso colocar ele tanto no Face como no YouTube. Mas se o Senhor não permitir, se não for da vontade do Senhor que eu continuo com ele no YouTube, eu vou encerrar no YouTube. Eu vou deixar no YouTube somente para aquela mensagem de fim de ano. E vou voltar a fazer presencialmente, ao vivo, no Facebook. Mas, se o Senhor assim o permitir, vai até ali e se inscreve, para que a gente possa ter um número X, para que possamos fazer também a transmissão do culto, através do Facebook e através do YouTube. Amém? Vou estar entregando agora a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença, sabendo, Senhor, que é o Senhor que cuida, que o Senhor disciplina, que o Senhor ensina, mas que o Senhor dá vitória. Na autoridade que me desse do alto céu, eu determino que tenhamos uma semana mais que vitoriosa, de bênçãos sem medidas. Sim, não apenas para que o nosso espírito não define, mas também para que a gente possa comer o melhor dessa terra, com abundância, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.